E hoje a gente vai falar de uma coisa bem... nessa sociedade atual, isso na verdade vem de algum tempo para cá. Quanto você vale? Como pessoa, como gente, quanto valemos? Quanto? Essa palavra foi dada na quinta ou sexta-feira passada. E aí no sábado, conversando com uma pessoa, uma irmã, ela dando testemunho da história dela, aí eu olhei assim: meu pai, o Senhor já adiantou essa história toda conosco. Ela comentando que a vida toda dela, ela ouviu que não valia nada, que ninguém gostava dela, que ela não era capaz, que ela não conseguia, que ela era feia. E por vezes e muitas, ela estava na estação do trem e ouvia: pula aí, ninguém gosta de você mesmo, pula aí, se joga aí porque ninguém quer saber de você, você não vale nada, pula aí. Diversas, não foi uma, diversas vezes isso. E isso é tão profundo e tão pesado que muita gente já pensou isso. Muita gente já pensou 1, 2, 3, 5 vezes mais até nisso. Então, quanto você vale? Quanto? Hoje a gente vai aprender lá em Atos capítulo 9. Eu não vou dar o versículo, você anota, nós combinamos assim, né? Você anota o capítulo e leia todo o capítulo. Acompanha agora, anote em todos os cultos os versículos e capítulos e livros que são passados para você reler. Amém? Lá em Atos 9, eu falo sempre que eu sou um pouco suspeito. Por quê? Porque eu tenho uma paixão imensa pela história de Paulo. Imensa, imensa. Uma paixão assim porque aonde ele pregava nascia uma igreja. Ele dedicou a vida dele à pregação. Apanhou, foi chibatado, apedrejado, naufragou e continuou pregando. Toda pregação ele apanhava. Mas não é no embate, é fisicamente mesmo, descia um sarrafo nele. E ele continuou pregando. É uma história, depois você lê, tá? No capítulo 9, é famoso porque é a conversão de Paulo. E a palavra fala assim: e Saulo, você vai encontrar, e gente já perguntou para mim assim, mas é Saulo ou é Paulo? Saulo era o nome judeu, traduzido em romano, Paulo. É a mesma pessoa, tá? E a palavra fala assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando a gente lê isso, essa foi o momento da conversão dele, quando ele reconheceu quem é Senhor. Mas nós não estamos aqui para falar de Paulo, porque senão ia longo, ia ser comprido.
O que eu quero que você preste atenção na palavra de hoje é assim. Para entender, Saulo ele era destacado, ele estudou aos pés de Gamaliel, um homem importantíssimo no Sinédrio, no conselho judeu, importantíssimo. Ele tinha acesso a todo e qualquer lugar, às sinagogas, ao sumo sacerdote, o mais alto deles. Ele pediu cartas, o sumo sacerdote deu autorização e autoridade para ele prender qualquer um que acreditasse e falasse de Jesus. Qualquer um. Você leu aqui. Ele até consentia e concordava com a morte de qualquer um. Tudo bom, tudo tranquilo. Para ele estava tudo certo. Só que o que você e nós temos que prestar atenção é aqui, ó. Contra os discípulos do Senhor. Contra aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que seguem ao Senhor. Aqueles que falam do Senhor. Que recorrem ao Senhor. Que oram ao Senhor. Aqueles que servem a Deus. Ele perseguia, ele prendia, ele mandava para a prisão, não interessava aqui, não tinha julgamento, não tinha nada, só tinha prisão. Encontrou falando de Jesus, prendia. Encontrou orando pelo nome do Senhor, prendia. Não estava nem aí. E ele tinha autoridade para isso. Ele pediu autorização e carta e foi para Damasco para prender qualquer um que encontrasse por meio do caminho. Nesse caminho, aí tem aqui uma luz veio sobre ele. Você continuar lendo, você vai se deparar com um versículo que fala: todos que estavam com ele ouviam a voz que falava com Paulo, mas não viam ninguém. E nesse momento tem uma frase do Senhor assim extraordinária. Quando ele pergunta: mas quem é? Ele fala assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os discípulos. Ele estava perseguindo as pessoas que acreditavam no Senhor. Ele não estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo aqueles que oravam e acreditavam no Senhor. Mas o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Salvador de toda a vida, ele falou assim: sou eu, está me perseguindo. O que nós temos que aprender com isso? E aí vem a pergunta do início, a pergunta do tema: quanto você vale? O valor que nós temos não é o que nós carregamos e o que temos de material. O valor que nós temos não é a posição que conseguimos chegar. Não é o cargo que ocupamos. O valor que nós temos não é legiões de seguidores. O valor que nós temos é o valor que o Senhor nos dá. Todo valor precioso. Porque o Senhor se colocou no lugar do mais, vamos colocar para você entender, do mais humilde discípulo perseguido e falou assim: por que você me persegue? Esse é o valor que você tem. Então, quando você escutar em qualquer lugar e de qualquer pessoa, até de familiar, até de pessoa da sua própria casa: ah, você não vale nada, não consegue nada, não é nada. Sempre lembre-se, o Senhor fala diferente. O Senhor sofre por você. O Senhor chora por você. O Senhor entra na briga e na luta por você. Quem estava sendo perseguido aqui eram os homens, as pessoas. Mas o Senhor falou assim: você me persegue. Você está conseguindo entender? O valor não é o que o mundo lhe dá, o que o mundo coloca em você, é o que o Senhor dá. Porque o Senhor da vida pode todas as coisas. E ainda podendo todas as coisas, sendo glorioso, extraordinário, Ele se coloca no lugar de todos aqueles que são discípulos, que são servos, que são seguidores dEle. Olha que coisa fantástica. Quando nós ouvimos muitas vezes uma palavra, principalmente uma palavra destrutiva,
nós acabamos por ficar chateado, entristecido. Aquilo acaba entrando e quanto mais vem, mais ela entra e mais dificulta a gente enxergar outra coisa. Mas Deus Todo-Poderoso assume e assumiu o lugar. Então, quem é que dá mais valor? Qualquer um ou o Todo-Poderoso? Qualquer pessoa que fala besteira ou o Senhor Todo-Poderoso? Aí nós temos que lembrar a todo momento. Fácil? Não, não é fácil. Porque às vezes escutamos palavras de quem nós amamos, ou de quem consideramos, ou de amigos, ou de desconhecidos. Mas sempre o mundo lhe tenta nos derrubar, nos destruir, colocar para baixo. Vem a depressão, vem a tristeza, a agonia, a amargura. Já pensou e imaginou você pulando do pontilhão, pulando embaixo do ônibus, do trem? Olha que coisa! Não é isso que Deus quer para a sua vida? Você se debatendo em tristeza e amargura, se trancando no quarto, em depressão, que não consegue enxergar o colorido da vida. Não consegue ver. Porque esse tipo de coisa, esse valor, é o mundo que fala. Mas o valor que nós temos é o que Deus nos dá. Nunca esqueça disso. Qualquer pessoa pode tentar te humilhar, te arrasar, mas o que conta é a opinião de Deus. O que conta é o que Deus pensa a seu respeito. É isso que conta. É isso que conta, porque quem vai salvar sua vida é o Senhor. Quem vai fazer milagre é o Senhor. Mas muita gente aqui, muita gente vai tentar derrubar. Às vezes nem porque quer, às vezes é porque está influenciado, às vezes é porque não sabe. Falar uma palavra boa, mas mesmo que seja em qualquer forma e circunstância, você se lembre, a opinião que vale é a opinião do Senhor. Palavra de destruição, de derrota, de desânimo, eu não aceito isso aí, eu não quero isso aí não. A pessoa pode falar, mas ela só vai fazer mal se você aceitar e receber e sofrer com ela e por ela. Você entendeu isso? Paulo perseguia os discípulos e Jesus falou para ele: por que você me persegue? Sou eu, Jesus. Você está conseguindo enxergar? Isso daí é o quanto você vale. Agora você pode pensar e responder, afinal de contas, quanto você vale? Muito, muito. Tanto que o Senhor Jesus morreu na cruz. Tanto que Deus Todo-Poderoso, Pai, entregou o Filho dele na cruz. Muito, muito. Eu sei, volto a falar. Fácil? Não, é trabalhoso. Eu falo sempre que crente que eu digo é quem crê no Senhor. Crente tem muito trabalho a fazer. Muita coisa a fazer. Então a gente vai fazer. E um deles é oração. Um deles é o hábito de ler a Bíblia. Um deles é o hábito de ter intimidade com o Pai. Lá em Filipenses 4 fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Eu convido você, todo culto, todo momento, desenvolva esse hábito de oração, desenvolva o hábito de leitura da palavra. Você vai ver quanta coisa extraordinária Deus fala sobre você. Vai ver. Muito diferente do que o mundo fala, muito diferente do que as pessoas falam. Presta atenção no valor que você tem para os olhos de Deus. Amém?